Olá, pessoal. Eu tenho notado que as pessoas têm lido Mateus 24, versículo 34 e feito a pergunta errada. Eles perguntam que geração era aquela que Jesus falava, quando na verdade deveriam perguntar quais eram os acontecimentos de que Jesus falava que aquela geração não passaria sem ver todos aqueles eventos. Vamos lá. Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então a pergunta não é qual é a geração, porque ele já respondeu qual é a geração. A pergunta é quais acontecimentos. Vamos ver quais são os acontecimentos? Os discípulos perguntam para Jesus: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e a vinda do fim do mundo. Então aqui, todas essas coisas aqui é um sinal de que ele virá. Então os acontecimentos não é sobre a vinda dele, mas que sinal haverá antes da vinda dele. Aí Jesus vai dizer que os sinais são guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, traição uns aos outros, serão escandalizados, surgirão muitos falsos profetas, etc, etc. Esses são os sinais do fim do mundo. Esses são os sinais da vinda de Jesus e não a vinda de Jesus. Muitos estão dizendo: então Jesus já veio, porque aquela geração já viu tudo isso acontecer. Não, gente. Aquela geração viram essas coisas acontecer, viram. Então Jesus estava falando com aquela geração também. Ou seja, Jesus estava falando que aquela geração não passaria sem ver aquelas coisas. E eles viram aquelas coisas. Aí vocês vão e confundem e colocam o versículo 29 e 30 no meio. Não. Aquelas coisas, aqueles acontecimentos lá, era um sinal que estaria próximo esse acontecimento aqui, que é do 20, que está no 29 e 30. Que vai estar escrito assim mesmo: e logo depois daqueles dias é que a lua, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair e aparecerá o Filho do Homem nas nuvens. Então a figueira já diz isso, a parábola da figueira já diz isso, ó. Os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas. Sabei que está próximo. Ainda não é o próximo verão, ou seja, ainda não era o verão quando as folhas mudassem. Né? Igualmente, é o que Jesus vai dizer pessoalmente para aquele povo, ó, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Pronto, está respondido. Jesus está, aqueles acontecimentos que aquele povo veria, aquela geração veria,